consegue colocar aqui, Marcos? Provérbios capítulo 3 e verso 7. Amém. Glória a Deus. Eu prometo para os irmãos que não vou demorar, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o coração dos irmãos. Mas eu não vou passar da meia-noite hoje, tá bom? Amém. Tá friozinho, né? Os irmãos comeu bastante hoje. O Rogério falou se os irmãos não tinham comido. Não, tinha comido muito, Rogério. Por isso que não estavam falando. Amém. Provérbios 3, 7. Eu tenho essa mensagem do Senhor para o nosso coração hoje, né? A palavra de Deus lá em Timóteo 3,16 diz que a palavra do Senhor é proveitosa para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, em verdade. E a palavra do Senhor é formidável. Às vezes ela abençoa o coração desanimado, às vezes ela endireita aquele que está no caminho reto, às vezes ela repreende o nosso coração que talvez está querendo se tornar rebelde. A palavra do Senhor ela é poderosa e ela é útil para várias coisas na nossa vida. E hoje eu queria pensar com os irmãos nessa palavra e chamar a atenção do nosso coração. Eu sei que Deus tem bênção, amém, irmãos? Eu sei que Deus tem prosperidade, tem graça para você, bênçãos. A palavra do Senhor é repleta de promessas. Mas hoje eu queria, no nome de Jesus Cristo, como vosso pastor, chamar a atenção do seu coração, para que você não seja enganado pelo seu próprio coração. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos 3 grandes inimigos da nossa alma e da nossa salvação. O primeiro grande inimigo da nossa alma é o diabo. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor querendo nos tragar. E nós devemos nos proteger em Cristo para não sermos tragados por Satanás. Aliás, existem muitos crentes soberbos hoje, subestimando a força de Satanás. Ele não tem poder, mas tem força, e nós não devemos subestimá-lo. Nem o arcanjo Miguel fez isso, está registrado em Judas. Antes nós devemos vigiar e orar, para que o diabo não venha nos tragar. O segundo grande inimigo que nós temos na nossa alma é o mundo. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. E o sistema, o mundo em si, as leis do mundo, as leis dos homens, de alguma forma elas nos levam para longe de Deus. E vemos isso no nosso dia a dia, inclusive se configurando em partidos políticos, em pessoas que exercem força e poder na nossa sociedade, querendo implementar nas nossas famílias, os nossos filhos, cercear de nós o direito de buscar a Deus, de falar a verdade, e de maneira que o mundo está no maligno, e nós não podemos esperar grandes coisas do mundo, porque ele está por usurpação na mão do maligno. Então o mundo e o sistema no mundo, a Bíblia nos diz que é um grande inimigo da igreja. E por último, o terceiro, e talvez o mais perigoso dos inimigos que nós temos, é a nossa carne. É nós mesmos, o inimigo que está dentro de nós. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Gálatas, no capítulo 5, dizendo que dentro de nós existe a força do Espírito nos levando para perto de Deus, mas existe uma força, uma lei que exerce poder dentro de nós, que nos leva para longe de Deus, e isso está no nosso coração. Jesus no Evangelho, amém, irmãos? Estou falando rápido, né? É que eu tenho bastante coisa para falar. A Bíblia nos diz no Evangelho, Jesus mesmo nos ensina, irmã Nair. Jesus diz assim, irmã Odete: de onde vêm os homicídios? De onde vêm os adultérios? De onde vêm os pecados? Quem sabe responder? Jesus dá essa resposta. Vem do quinto dos infernos, pastor. Não, vem do coração do homem. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta, para nós tomarmos cuidado com o nosso próprio coração. Quantos crentes, quantas famílias estão sendo destruídas, porque têm deixado os seus próprios corações, as suas concupiscências, os seus desejos, instintos humanos, a sua carne, decidir o caminho, decidir as suas próprias vidas, e por isso as suas vidas têm ido de abismo após abismo, caminhando para o inferno. Satanás de braço cruzado,
só vendo e rindo. Isso aí não deu nem trabalho, ele mesmo está se arrebentando. E esse inimigo nós temos dentro de nós. E não tem como nos corrermos dele uma hora. Se a gente mudar para o Japão, vou lá para o Japão, ele está dentro de nós, é a nossa carne. Se a gente entrar dentro do mar, se a gente for para a lua, para as estrelas, onde formos, dentro de nós existe uma força da carne, que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5, que peleja, que luta contra a força do Espírito e da palavra, nos levando para longe de Deus. E é dentro dessa temática que eu quero trazer a você essa palavra. Eu sei que é mais gostoso ouvir quando o pastor fala: olha, aqui está a chave da vitória, alegria, unção. Eu sei, e nós temos cultos que pregamos sobre isso, porque nós somos chamados para pregar todo o desígnio de Deus. Desconfie de uma igreja, um pastor que só prega uma coisa, porque nós fomos chamados para pregar todo o desígnio de Deus. É muito gostoso ouvir mensagens poderosas, que nos eleva a um estado emocional de esperança, de graça. Quando pregamos, por exemplo, mensagens de José no Egito, que sonhou, passou por dificuldades, mas Deus o honrou. Puxa, a gente sai da igreja cheio de expectativa, de alegria, e é muito bom isso. Mas é importante também, às vezes, nós pararmos diante da palavra de Deus, com humildade, com seriedade, de ouvirmos Deus falando, nos instruindo, nos confrontando, dizendo: filho, o coração seu também, ele pode te levar à ruína. E é nesse sentido que o texto de Provérbios nos traz, inspirado por Deus, a mensagem: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, eu colocava o perigo da presunção. Pastor, o que é presunção? Então eu vou facilitar o perigo de se achar o sabichão, o sabe tudo, o espiritual. Meus irmãos, que é assim, olha, faz assim, irmão, aleluia. Isso é imaturidade. É adolescente que é assim. Eles acham que já sabem tudo, porque o professor falou para eles. Mas eles não colocaram à prova aqueles ensinamentos que receberam, não colocaram à prova no dia a dia, na forja da vida. A presunção, e não se engane dizer aquele ou aquele outro é presunçoso. Todos os nossos corações existe uma força que nos leva a sermos presunçosos, orgulhosos, arrogantes, achar que nós sabemos. E a pior arrogância é a espiritual. É aí que você está perto de se deixar levar. Tem um texto em Provérbios que diz: não se estribes no seu próprio conhecimento. Ou seja, não se apoie em você mesmo, se apoie em Deus. Se apoie na palavra, se apoie na graça. Quando a palavra vir, falar no seu coração, chamar a sua atenção, não fique bravo com o pastor, não fique bravo com o profeta. Se sinta amado por isso. Se sinta querido por Deus. Deus, Ele corrige quem Ele ama. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber do Senhor as chamadas, os alertas. Porque Deus, Ele ama e alerta aquele que Ele não quer que sofra, que caia e se desvie. E é por isso que nós devemos estar sempre com o nosso coração desconfiado de nós mesmos. É por isso que a Bíblia nos chama a sempre orarmos quando temos decisões a tomar. Não devemos dizer, disse Jesus, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo amanhã, vamos mudar, vamos comprar, vamos prosperar. Antes, devemos fazer, se Deus quiser, consultar a Deus. Porque por mais conhecimento cognitivo que tenhamos, experiência, nós não sabemos as armadilhas da vida, as armadilhas de Satanás. E é por isso que nós devemos desconfiar. E hoje nós vivemos um período assim, que principalmente a gente percebe isso nos mais jovens, e me permita chamar a atenção dos mais novos por isso. Parece que eles são tão seguros,
Parece que são seguros de si, eu sei tudo. Os pais não sabem nada, não consultam mais. Uma das mais lindas tradições que a Bíblia nos ensina é os filhos honrar os pais, ouvir os pais, porque os pais já colocaram à prova da vida, dos anos, as experiências. Os jovens acham que os pais e os avós velhos nunca foram jovens. Vocês sabiam, aliás, que os seus pais e os seus avós já foram jovens também? Ou vocês acharam que eles já cresceram velho? Eles já foram jovens, já sonharam, já discursaram, já acharam que tinham tudo, mas a vida os formou, os forjou. E é por isso que nós devemos desconfiar do nosso próprio coração quando nós estamos muito cheios de si e nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus. A natureza humana ela é inclinada à sua satisfação pessoal, própria, e por isso nós devemos estar constantemente diante do Senhor em oração, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor ilumine as nossas falas, nossos pensamentos, as nossas escolhas. Você sabe que os irmãos já ouviram falar o conto do vigário, né? Quando alguém conta uma historinha mentirosa para tirar dinheiro de alguém. Você sabe que a maioria das vezes que as pessoas que caem no conto do vigário é porque elas querem muito dinheiro. Quem mais tem desejo de ganhar o dinheiro é o que cai mais fácil. Porque você quer ganhar fácil. E aquela palavra, às vezes você sabe que está mentindo, mas parece, eu vou ver, vai que é verdade. E aí, normalmente é mentira. Não é? Porque o nosso coração é tendente a isso. E aí Satanás sabe disso. Satanás sabe onde estão as nossas fragilidades e ele trabalha em cima delas. É por isso que nós precisamos sempre estarmos protegidos, nós estarmos rodeados da palavra de Deus e de pessoas que amam a Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo número 6 e 26, uma palavra de julgamento, quando Jesus fala assim: ai de vós, quando o mundo vos aplaudir. Ai de vós. A igreja, nós não fomos chamados para buscar aplauso do mundo, nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Se formos acusados por aí de antiquados, de bobos, de ignorantes, de gênios, de ingênuos, que seja, nós nos manteremos firmes nos princípios da palavra de Deus em relação à família, em relação à criação de filhos, em relação à honra a Deus, em relação à santidade. Não negociaremos os princípios da palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos crentes fiéis à palavra do Senhor. Não tem essa. A palavra de Deus não mudou. Tem um grande pastor aqui no Brasil que eu sempre o segui e amava as suas pregações. O pastor Ed Renekiewicz. Esse irmão caiu numa grande tentação. E ele recentemente, inclusive, foi expulso da igreja batista. A igreja enorme em São Paulo, porque ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, a palavra de Deus é eterna. De geração em geração, a palavra de Deus é eterna. A Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar uma só letra dessa palavra receberá o juízo que está descrito no Apocalipse. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Bendita seja a palavra do Senhor. Que nós fiquemos firmes na palavra. Ela é a mesma, irmã Dora, antes e é a mesma hoje. A palavra que salvou os meus pais, os meus avós, a palavra de Deus que chegou até nós é a mesma, ela não muda. E nós não devemos deixar com que esse modernismo entre dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Não negociaremos a palavra da verdade. Não negociaremos a palavra do Senhor. O que é sim, é sim. O que é não, é não. Nós teremos misericórdia, teremos longanimidade para os mais fracos, amaremos, ensinaremos, vamos repreender, vamos amar, vamos ensinar aqueles que erram, não vamos chutar, não vamos desprezá-los,
No entanto, não devemos negociar os princípios da palavra do Senhor. Não deixamos com que o nosso coração arrogante, o pastor Ed Renevites, ora por ele, para que Deus tenha misericórdia dele. Um grande pregador, quem estuda teologia sabe, John Stott, grande pregador da abadia de Westminster, na Inglaterra, grande teólogo que há muitos livros de teologia traduzidos para o português, grande homem de Deus. Em algum momento do seu ministério ele também começou a negociar com alguns princípios da palavra de Deus, mas graças a Deus, na sua velhice, ele negou vários livros que ele tinha escrito, dizendo: eu estava desvairado, mas antes de morrer, graças a Deus, o Espírito do Senhor me tocou, e eu voltei às Escrituras, e eu reafirmo as Escrituras, que ela é a mesma, e nós devemos seguir, meus irmãos, meus filhos, as palavras de John Stott, o Evangelho de Jesus, o Evangelho dos apóstolos, e esse Evangelho não pode ser mudado. Quem sabe isso aconteça também com Ed René, e eu trago essa alerta para dizer aos irmãos que grandes homens, conhecedores da profundidade das Escrituras, se deixaram levar pela presunção. O seu orgulho, eles estão achando que são mais sabidos e mais poderosos do que os próprios apóstolos, que foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras, mas que nós não caiamos nessa tentação. E esse texto nos traz esse alerta, dizendo: primeiro, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não sejam presunçosos, orgulhosos. Marquinhos, você coloca aqui para mim Provérbios, capítulo de número 16, verso 18. 2 textos, eu quero. Diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Tem uma história que eu não conhecia da mitologia grega, e um dia a Kátia me contou, eu acho fantástico. A história de Ícaro. Ícaro era um personagem da mitologia grega, que ele tinha asas e voava. E as suas asas eram feitas de um material que poderia derreter. E diz que ele foi se enchendo de orgulho e dizendo: cada dia eu vou voar mais alto. 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 Até chegar mais próximo do sol. E o sol derreteu as suas asas. E ele caiu. Essa história é maravilhosa para nos ensinar. Quanto maior o nosso coração nos leva com a presunção, a queda, ela será maior. Aliás, a própria presunção nos levará à queda. Eu me lembro que sempre fui grande, né? Alto. E na escola, quando a gente é menino, a gente quer se impor por conta do tamanho, né? Eu me lembro que uma vez tinha um menino lá na escola, que ele era pequeno, o bicho era brabo. Um dia eu arrumei uma encrenca com ele, ele olhou pra mim assim, todo o dedo na minha cara, e falou assim: rapaz, quanto maior é o tombo, hein? Eu falei: olha, que bichinho brabo, rapaz. E é verdade. Por isso o nosso coração precisa ser revestido de humildade. Jesus Cristo, a única coisa ele diz textualmente para nós imitarmos ele é a humildade. Vocês me imitem, sejam igual a mim, sejam humildes igual a mim. E que o nosso coração seja humilde. Não confunda humildade com fraqueza. Humildade não é... Às vezes conheci um irmãozinho que ele andava até assim, ó. O que foi, irmão? Que você está meio assim? Ah, pessoal, eu sou humilde. Não, você deve estar com problema na coluna, alguma coisa. Não, levanta, irmão, levanta a cabeça. Seja uma pessoa abençoadora, um líder da sua casa, da sua família. Se vista bem. Seja uma pessoa bonita, elegante, assim igual o Toninho está ali, ó. Uma jaqueta de couro bonita. Seja uma pessoa. Se vestir mal, se comportar mal, isso não é humildade. Ah, pastor, não tem vocabulário, não sei falar de novo. Leia livros. Leia
livros, leia. Você vai melhorar o seu vocabulário. Ser humilde não é ser atrasado, não, isso é fraqueza. Isso muitas vezes, há condições que a vida e o mundo te colocou, te deprimiu. Mas Deus nos nos chama para levantarmos os nossos olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. A glória de Deus está sobre a nossa vida para influenciarmos o mundo. Devemos ser modelo para o mundo. O Espírito do Deus Altíssimo está sobre vós. A palavra de Deus nos diz que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Deus nos levantou para apregoarmos o Evangelho da salvação. E isso não será possível se não tivermos autoridade. Jesus nasceu em Nazaré. Era uma cidade menor do que Quatá. Cidade simples, lá do interior. Quando Jesus estava pregando as suas mensagens, os grandes homens sábios olhavam para ele e cutucavam um para o outro. Quem é esse? Quem é esse aí que fala com tamanha autoridade? Jesus não ficava lá, não. Esse é o irmão, vem cá, eu vou falar umas coisinhas para vocês aqui, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que... Não. Os grandes doutores da sua época paravam para vê-lo. Esse homem tem autoridade. Bem-aventurado. E as pessoas tremiam com as palavras de Cristo. Isso não significa que ele não era humilde. Ele é o modelo de humildade a todos nós. Deus não nos chamou para sermos fracos. Deus nos chamou para sermos humildes, dependentes da graça dele, da misericórdia dele, dependermos das sinalizações que ele nos dá por meio do seu Espírito, por meio da palavra, por meio da voz dele que fala no nosso interior. Mas sermos humildes, porque o orgulho precede a queda. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. A Bíblia nos tem um texto interessantíssimo. Eu sei que o horário está passando, mas vamos passar aqui. Coloca para mim em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 30. O grande rei da Babilônia. Babilônia, para os irmãos entenderem, na época era o maior reino. Depois da Babilônia vieram os gregos, depois dos gregos os romanos. Mas na época era o império que dominava o mundo. Diz assim, ó. Falou o rei, diz, isso aqui é o Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Verso 31. Falava ainda o rei Nabucodonosor, quando desceu uma voz do céu, que dizia: a ti se diz, ó Nabucodonosor, Deus dizendo para Nabucodonosor, o que ele dizia, a voz do céu, dizia assim: já passou de ti o seu reino, porque todo o poder, todo o controle está na mão de Deus. Se existe alguém que tem poder para controlar alguma coisa no mundo, foi Deus que deu. Às vezes os nossos políticos não sabem disso. Deus dá por graça, por juízo. As motivações de Deus são variadas, mas se existe alguém que tem poder, foi Deus que concedeu. E Deus nesse momento tira o poder de Nabucodonosor e diz: já passou de ti o reino. Coloca o 31 e 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser. Verso 33. No mesmo instante, se cumpriu a palavra de Deus sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer a erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as aves. Até aqui. Deus amaldiçoou a presunção, a arrogância daquele rei.
para que todos soubessem que todo o domínio, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o controle, todo o poder deve ser dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa família, o Deus dos nossos filhos, o Deus da nossa igreja. Ele sim tem todo o domínio e todo o poder, e todo o joelho, diz a palavra de Deus, ainda que não seja agora, mas um dia, se dobrará diante da sua majestade e deverá reconhecê-lo como o Deus eterno. Que façamos isso hoje. O segundo pedaço do verso 7 do Provérbios 3, coloca o Provérbios 3, 7 de novo, por favor. Ele começa dizendo: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Depois ele diz: teme ao Senhor. Não ser sábio aos nossos próprios olhos, o remédio para a nossa presunção é temer a Deus. Inclusive, em Provérbios mesmo, no capítulo de número 1, a Bíblia nos diz que, vamos abrir esse texto, Salmo 111, verso 10, coloca para mim, o Marcos.